Fala galera, aqui professor Daniel, professor da disciplina de Física, e hoje a gente está aí para mais uma aula sobre vetores, e hoje a gente vai dar sequência aí na resultante vetorial, e a gente vai falar um pouco como fazer operações vetoriais com vetores em direções e sentidos diferentes. Então bora começar. Primeira coisa, vamos imaginar o seguinte, imagine que você tem um vetor que seja um vetor nessa posição e nesse sentido. Você vai ter um vetor de 4 newtons horizontal para a direita. E agora, imagina que você tem um vetor nesta posição, um vetor de 3 newtons vertical para cima. Imaginem que esses vetores, eles podem ser desenhados ou representados em qualquer posição e em qualquer lugar. Reparem que o primeiro vetor, o vetor de 4 newtons, ele tem todas as suas características. Ele tem um módulo de 4 newtons, ele tem uma direção horizontal e ele tem um sentido para a direita. A mesma coisa vale para o vetor de 3 newtons. Ele tem um módulo de 3 newtons, uma direção vertical e um sentido para cima. No entanto, não importa onde eu desenhe este vetor. Se eu desenhar este vetor, por exemplo, de 3 newtons, aqui, ou aqui, tanto faz o lugar onde eu desenho esse vetor. Se eu mantiver as características dele, ou seja, se eu mantiver o módulo, a direção e o sentido, independente do lugar onde eu posicione esse vetor, ele vai continuar sendo o mesmo vetor. A mesma coisa vale para o vetor de 4 newtons. Não importa onde eu desenhe este vetor, se eu mantiver este vetor na direção horizontal para a direita com 4 newtons, ele continua sendo o mesmo vetor. Agora, imaginem que eu vá fazer essas duas forças atuarem sobre o mesmo corpo. Então eu vou fazer elas atuarem sobre um único bloco. E aí, para onde será que este sistema vai ter a sua força resultante atuante? Imagine que isso é basicamente como se fosse um cabo de guerra. É como se você estivesse pensando que tem uma pessoa puxando o bloco para cima, uma pessoa puxando o bloco para a direita. O resultado dessas forças provavelmente vai ser com que esse bloco tenha uma resultante na diagonal, como vocês podem ver aqui. E aí, essa resultante diagonal, ela pode ser prevista ou calculada. Mas como que a gente calcula essa resultante? Bom, para fazer o cálculo de uma resultante de vetores em direções e sentidos diferentes, vale a regra que eu acabei de comentar com vocês. Não importa onde eu desenhe esses vetores, se eu mantiver a direção, o sentido e o valor deles, eles vão continuar sendo os mesmos. Portanto, esses mesmos vetores que eu desenhei aqui, fazendo força sobre um bloco, eles podem ser desenhados dessa outra forma, que eles vão continuar sendo os mesmos vetores. Ou ainda, podem ser desenhados dessa forma e eles vão continuar sendo os mesmos vetores. Mas reparem que quando eu coloco os vetores nesta posição, existe uma regra para que a gente possa fazer a resultante deles. A gente brinca aí que essa regra é a regra do pontapé. O que você vai fazer com essa regra? Você vai juntar os vetores. Onde termina um vetor, vai começar o outro. E aí eles vão ficar nessa posição e sentido. Pode ver que terminou o vetor horizontal de 4 newtons, começou o vetor vertical de 3 newtons. E aí, para achar a resultante, você liga a ponta de um vetor ao início do outro. Reparem que a nossa resultante ela ficou aí na diagonal, muito parecida com a resultante que nós imaginamos lá no início, quando a gente pensou naquelas forças atuando sobre o mesmo bloco. Reparem que a direção desta resultante que a gente acabou de construir aqui, muito se assemelha à resultante, na verdade ela é idêntica à resultante que nós temos no sistema de blocos, onde a gente imaginou as duas forças atuando sobre o mesmo bloco. Mas por que a gente ordena os vetores? Por que a gente coloca eles em posições diferentes? Porque quando você segue essa regra, você consegue visualizar um triângulo. Veja bem,
Se você pensar que o vetor de 4 newtons representa uma reta e que o vetor de 3 newtons representa outra reta, você consegue visualizar um triângulo representados por esses vetores. E aí, este triângulo vai ter como resultante a sua diagonal ou a sua hipotenusa. Reparem que você vai ter ali, né, uma reta unindo os dois vetores que vai ser a própria resultante. E como que a gente pode calcular essa resultante? Da mesma forma que você calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras. Ok, então vamos lá. Imaginem agora então que eu vá substituir aqueles vetores de 3 e 4 newtons simplesmente por números para poder fazer o cálculo. Então você vai ter, na nossa representação trigonométrica, um cateto de 3, um cateto que vale 4 e você vai encontrar a hipotenusa. Para fazer o teorema de Pitágoras, você vai fazer hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. No nosso caso, um cateto vale 3 e um cateto vale 4. Portanto, hipotenusa ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Somando 9 e 16, você vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. E agora, para resolver isso, esse expoente que está aqui na nossa hipotenusa passa para o lado de lá da nossa igualdade como uma raiz. E aí nossa hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, você acabou de encontrar a resultante entre a força de 3 e a força de 4. Lembra daquele primeiro desenho que a gente colocou? Quando você aplicou uma força de 4 newtons e de 3 newtons sobre o mesmo bloco, tinha um resultado de força na diagonal. Agora a gente já sabe o valor e a intensidade dessa força. E pela representação nós sabemos a direção e o sentido. Não entendeu ainda? Vamos dar mais um exemplo. Bora lá. Agora imaginem que eu tenha um vetor de 8 newtons horizontal para a direita e um vetor de 6 newtons vertical para baixo. Se nós unirmos esses vetores, eles vão ficar, por exemplo, dessa forma como eu estou representando aqui. Outra forma possível de unir esses vetores é desta outra forma. Reparem que nesta segunda opção que nós temos, a resultante fica exatamente igual à primeira. Então, tanto faz a forma como você une os vetores. Se você coloca, né, o de 6 primeiro, o de 8 depois, se você mantém aquela regrinha que eu falei, mantenha o módulo, a direção e o sentido do vetor, a resultante acaba saindo a mesma. Reparem agora que nós temos aí, né, os vetores associados formando um triângulo. Portanto, para calcular a resultante, basta fazer a hipotenusa, né, deste triângulo. Como que a gente acha a hipotenusa? Pelo teorema de Pitágoras. Veja bem, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 100. Portanto, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a raiz, né? Aliás, a hipotenusa vai ser a raiz de 100, que vai dar o resultado de 10. E aí achamos o valor da nossa resultante. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.